Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Obrigado pelo carinho, pela audiência e por, obviamente, participar da nossa construção, a nossa oração, o nosso desejo é que o programa seja bênção e edifique a sua vida. Já vou apresentar os meus convidados, na sequência colocar o tema aí para você, que hoje é daqueles assuntos de pegar fogo, né? A nossa audiência gosta demais, então fica ligadinho. Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o reverendo Amaury Oliveira, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Amaury, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, retornar ao programa. Uma ótima noite, graça e paz. A paz, que bênção, prazer estar aqui mais uma vez. É sempre bom, sempre gostoso participar do Vejam Só, esse programa querido, assistido pelo Brasil todo, né? Sempre nas viagens alguém reconhece e fala, olha, vejam só. Então, é de fato um programa muito querido no Brasil, que tem ajudado muitos irmãos, muitos crentes a crescer na fé e no Evangelho e expectativa de poder contribuir com nossos queridos irmãos que sempre nos acompanham. Sem dúvida, essa é a nossa expectativa também de poder auxiliar no crescimento, né, na busca pelo conhecimento daqueles que nos assistem, que nos acompanham. Bom, mas para começar, pastor, eu vou pedir as informações da igreja, por favor. Isso, nós estamos na Igreja Presbiteriana da Penha, aqui em São Paulo, fica lá no centro da Penha, a igreja ali aberta para você que quiser cultuar a Deus conosco. Temos culto lá aos domingos, pela manhã, 3 cultos, 2 cultos pela manhã, às 18 horas, culto na segunda-feira. E você me encontra também pelas redes sociais, PR Amaury Oliveira. Será um prazer interagir com quem quiser conversar conosco. Bom, inclusive, enquanto o reverendo passava as informações da igreja, os contatos da igreja e o Instagram pessoal do nosso irmão também apareceu aí para você, tá bom? Agora, se não anotou, não deu tempo, passou muito rápido, você vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, que fica tudo salvo lá para você, no @programa Vejam Só. Obrigado, meu irmão, pelo carinho em aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. E no Vejam Só de hoje, nós também recebemos aqui, nos nossos estúdios, o professor Daniel Reis, ele que é professor lá do Seminário Bíblico Querix. É isso, professor? Isso mesmo. Uma ótima noite para o irmão. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Zeca. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade rica, preciosa, né? Estava comentando com o reverendo Amaury nos bastidores que a minha esposa, uma vez, a gente aguardando às 11 horas da noite para assistir o programa, e a minha esposa, um dia você vai estar lá. Eu, não, você não vai ser isso, não. E aí, hoje, graças a Deus, eu estou aqui com essa rica oportunidade, né? Trabalho nessa parte acadêmica, um pouco independente, mas com muita dedicação. O Seminário Bíblico Querix é um projeto que Deus colocou no meu coração de um tema. Querix significa arauto, né? Então, nós somos os arautos do Rei do Universo, do Rei Jesus. Então, esse foi a inspiração que nós tivemos para poder aí disseminar a palavra de Deus e levar o Evangelho para muitas pessoas. Bem, exclusivo para quem nos assiste, tiver interesse em conhecer um pouquinho melhor o trabalho do seminário, as redes sociais já apareceram aí, mas vou pedir, obviamente, para o irmão passar as informações também, por favor. Amém. Nós temos um site, né, que se chama www.seminarioquerix.com.br. Querix é K-E-R-Y-X, né, também nas redes sociais, no Instagram, @seminarioquerix. E o telefone para contato é o WhatsApp, né? Você pode também conseguir nas redes sociais. Boa, inclusive elas aparecem todas aí para você. Eu vou aproveitar a oportunidade, professor, e mostrar aqui para o nosso telespectador. Rapaz, não é nem para falar que é um livro, tá quase uma enciclopédia, né? Tá quase uma enciclopédia. O que nosso telespectador vai encontrar nesse material, professor? Esse livro de teologia sistemática é um sonho realizado, é fruto de um trabalho de muitos anos, né? E hoje nós conseguimos reunir todo esse conteúdo. São as 10 matérias mais básicas, mais principais da teologia sistemática, que vão trazer uma linguagem simples pelo nosso dilema ser... Nosso lema, né, na verdade, formar arautos. Então, é uma linguagem simples, não é uma linguagem acadêmica e está à disposição para quem quiser adquirir. Muito legal. Então, ó, tá aqui o material,
Se você tiver interesse, quiser saber um pouquinho melhor, não só sobre o seminário, sobre o livro também, sobre o ministério do nosso irmão, é só acessar as redes sociais que já apareceram, ou se você não anotou, passou rápido, vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, que você localiza tudo certinho por lá, tá bom? Bom, feitas as devidas apresentações, vamos começar a nossa conversa. O texto de Apocalipse 3:10 é uma, não sei se eu posso colocar assim, uma pedra no sapato do pós-tribulacionismo, ou se não é uma pedra no sapato, como eu imagino que o pós-tribulacionista vai dizer, é um texto muito usado pelo pré-tribulacionista, pelo menos. E a gente quer hoje discutir essa passagem e, obviamente, alguns detalhes sobre esses dois pensamentos. Então, a pergunta é a seguinte: como o pós-tribulacionismo vai lidar com essa promessa de Jesus de guardar a igreja na hora da tentação? Reverendo Amaury vai ter a oportunidade de começar, dando as suas considerações iniciais, mostrando para o nosso telespectador a linha que o irmão vai seguir. Depois, da mesma maneira, o professor Daniel também terá a oportunidade. Aí, eu abro a enquete para você que nos assiste participar também e dar a sua opinião, tá bom? Vamos lá, reverendo Amaury, como é que o irmão responde, então, a nossa pergunta-tema de hoje? Então, o texto, né, de Apocalipse 3:10 e toda a Escritura, ela precisa ser interpretada dentro do seu contexto. É um princípio da hermenêutica. Você interpreta o texto entendendo que ele tem quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para interpretar corretamente o que foi escrito naquela passagem. Então, quando nós olhamos para a estrutura dessa passagem de Apocalipse 3:10, eu, pessoalmente, não consigo até sentir desconforto com ele para remetê-lo para uma tribulação futura da qual o Senhor guardaria a igreja, arrebatando-a para que a tribulação na terra acontecesse e depois Cristo voltasse. Por que não? Olha só, o contexto, ali em que o texto é produzido você tem uma igreja sofrendo, você tem uma igreja sendo perseguida. O contexto de Apocalipse é um contexto extremamente duro para o ser igreja. A igreja é perseguida cotidianamente, líderes são mortos, crentes têm suas casas invadidas, saqueadas, cristãos estão morrendo na arena, nas ruas, crentes estão sendo amarrados aos postes e estão sendo transformados em tochas para iluminar a cidade, despedaçados por leões, estão sendo postos por espetáculo diante do mundo ali, daquele contexto. E aquela igreja, naquela tribulação, estando debaixo de uma mão pesada de um império romano, inclusive o autor da carta, o porta-voz ali de Jesus para a igreja, está exilado. Os apóstolos já foram executados. Paulo, Pedro já tinham sido crucificados, decapitados, os demais apóstolos martirizados e... O Dr. Michael Green estima que cerca de 25 mil cristãos já haviam sido mortos até aquele momento. Então, é uma igreja debaixo de um contexto de martírio pesado, de perseguição a mais hostil. Ou seja, o cristianismo que começa ali no bojo do judaísmo é perseguido inicialmente pelo judaísmo. Mais tarde, agora ele tem seríssimos problemas com o Estado romano, que quer impor a adoração ao imperador e o cristianismo se recusando a se encurvar diante do imperador como divindade. Então, aí Jesus aparece a João, envia uma mensagem, envia o anjo a João na ilha de Patmos para encorajar essa igreja sofredora. E a mensagem, claramente, no começo do livro olha, eu vou escrever as coisas que são e as que haverão de ser, ou seja, é um encorajamento que tem a ver com a igreja naquele momento e que se replicará para a igreja ao longo da história. Então, o receptor primário da mensagem é a igreja ali daquele contexto, ou seja, a carta de Jesus à Filadélfia, o receptor primário é o cidadão de Filadélfia. E ela tem que significar
algo muito forte para o cidadão de Filadélfia. Agora, imagina você, o cristão está perseguido, hostilizado, sendo morto, e algumas pessoas dizendo Roma vai acabar com a igreja, Roma vai destruir a igreja, e Jesus escreve para dizer para a igreja que ela não será destruída pelo Império Romano, muito pelo contrário. Jesus escreve à igreja para encorajá-la. Mas o encorajamento para a igreja de Filadélfia é: olha, fiquem tranquilos, antes da volta de Jesus eu arrebatarei a igreja, ela não verá a tribulação. Aí o crente, eu penso assim, se eu fosse um membro da igreja de Filadélfia e a mensagem de Jesus fosse essa, né? Mas peraí, eu estou vivendo aqui a tribulação e o Senhor me consola dizendo que os cristãos dos últimos dias serão arrebatados e não verão a tribulação. Então, aliás, até a expressão nem é a típica, né, de tribulação, é a expressão mais tentação, que é teste, que é prova. Então, eu entendo que, na verdade, a passagem o texto, o versículo começa com um porquê. Jesus está explicando a sequência do que ele vem dizendo para aquele povo. Olha, vocês guardaram, vocês estão sendo fiéis nessa luta que vocês estão vivendo. É difícil ser cristão agora, mas vocês seguem fiéis. Então, assim como vocês estão guardando a minha promessa, a minha palavra, eu guardarei vocês da reprovação na prova. Vocês passam pela prova, mas serão aprovados nela. Ou seja, então, a intenção não é Jesus dizer, olha, vocês não sofrerão tribulação. Ou os cristãos do futuro não passarão por uma tribulação. Porque eles guardam os últimos dias, serão guardados? Na minha percepção, não tem sentido uma interpretação jogando para os últimos dias. Sim, muito interessante. Uma tribulação tão grande que algumas linhas, inclusive, dizem que essa já era a grande tribulação. Já significava isso. Umas linhas teológicas também de interpretação. Mas, bom, é outra conversa. Professor Daniel, quero ouvir agora o irmão. As considerações iniciais, a introdução e, obviamente, já apontando o caminho que o irmão vai seguir durante o programa. Por favor. Com certeza, Zeca. A nossa posição é pré-tribulacionista. Entendemos que a igreja ela não passará pela grande tribulação. E essa discussão ela vem decorrendo no decorrer da história, com muitos debates e muitas posições, né? Temos pelo menos 3 posições aí, as mais conhecidas, que é o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o mid-tribulacionismo, né? Uhum. E nós sabemos que esse não é um tema salvífico, então não vai acarretar nenhuma dificuldade, né, com Deus a nossa interpretação. Mas a minha defesa, olhando para Apocalipse 3:10, primeiro momento, é uma leitura simples do texto, né? Então, Apocalipse 3:10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, quando eu tenho essa primeira impressão do texto de Apocalipse 3:10, ele me traz alguns pontos aqui que me leva à reflexão. Por exemplo, ele fala desse dualismo, de que Jesus ele vai guardar aqueles que guardaram a sua palavra. Então, nesse sentido, nós temos já uma visão clara de que aqui ele está falando para crentes, pessoas que creram na sua palavra e que guardaram no seu coração. E aí ele começa a falar sobre essa questão de uma provação, de uma tentação que há de vir sobre todo mundo. E aí, nesse ponto de sobre todo mundo, é que me deixa incomodado pensar que não será algo escatológico, não será algo que ainda vai acontecer. Porque uma provação sobre todas as pessoas da Terra para tentar todos os que habitam, 100% das pessoas, só pode ser a grande tribulação. Então, guardar da grande tribulação, guardar da hora da grande tribulação, é um ponto interessante que nós vamos abordar no decorrer do debate. Boa. Uma outra perspectiva interessante também levantada nessa questão dessa observação do texto, da quantidade, né? De ser todos passando por essa tribulação também. O Reverendo Mauri vai ter a oportunidade de comentar. Mas antes, deixa eu colocar para você a nossa enquete e você nos localiza sempre lá no perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Lá você vai encontrar toda a comunicação com o programa, inclusive
a forma de participar aqui respondendo às nossas enquetes, tá bom? Pode colocar aí para mim, por favor, a pergunta que nós deixamos lá. E é a seguinte, ó. A interpretação da promessa de Jesus, como você vê? Primeira opção, proteção física na tribulação, ou seja, você será guardado fisicamente, você não vai passar por ela. Segunda opção é uma proteção espiritual, você vai passar, mas haverá o sustento. Ou a terceira opção é não sei. Você ainda não sabe, não tem dúvida, ainda precisa estudar mais, ou até defende outra linha teológica aí também, tá bom? Então você vai na terceira opção. Vote e na postagem seguinte você justifica a sua escolha para a gente poder também dar voz aqui com as suas justificativas, tá bom? Então vai lá e participe. Antes de ouvir o reverendo Amaury, só pedir para colocar aqui, por favor, meu perfil lá no Instagram também, já que eu estou falando de redes sociais. Chega por lá, @Zeca_Pereira, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, falar um pouquinho sobre teologia, né, sobre o estudo das Escrituras Sagradas, esses temas que nos aproximam tanto, tá bom? Então vai lá, @Zeca_Pereira. Vai ser um prazer, um privilégio poder te conhecer e bater um papo com você por lá, tá bom? Reverendo Amaury, eu vou começar com essa indagação que o professor Daniel deixou com relação à interpretação do texto, vamos dizer assim, né? A leitura do texto e dessa inferência, então, de que o fato do texto citar que todo mundo sofrerá seria uma indicação que vai contra a ênfase que o irmão deu de ser algo... o irmão não falou específico, né? Mas que a igreja ali entendia, mas que poderia achar injusto, vamos dizer assim, né? Dela ter que sofrer e de outros serem preservados posteriormente. A contra-argumentação clássica é essa mesmo. Mas a minha pergunta sempre é assim, por que não? Ou seja, quem diz que é só o mundo do fim que sofre tribulação, que é testado, que tem ações de Deus ao longo da história? Quem disse que Deus só aguardou suas ações de juízo para o final? Ou seja, o mundo do dilúvio não passou por uma grande provação? Sem dúvida. Houve um juízo ali circunstancial divino que não é o tempo do fim, aliás, é no começo da história. E assim, ao longo da história, houve ações judiciais de Deus, houve momentos de intervenções de Deus para, ou seja, arrefecimento do mal, como no caso aqui, preservação da igreja. Então, assim, por que essa tribulação sobre o mundo inteiro tem que ser no tempo do fim? O mundo sofreu tribulações. Poucos anos depois aqui, por exemplo, nós tivemos a explosão do vulcão do Krakatoa. Foi uma tribulação para o mundo inteiro. Houve um esfriamento da temperatura no planeta. A turma hoje está preocupada com aquecimento. O esfriamento foi muito mais trágico. Houve fome, houve doenças, houve mortandade terrível, foi um tempo de obscuridade, né? Houve uma mudança climática absurda no planeta, ou seja, não foi uma tribulação sobre o mundo inteiro, não foi uma provação sobre o mundo inteiro. A época da peste negra não foi uma provação sobre o mundo inteiro, foi uma inquietação. Há pouco tempo atrás vivemos a própria pandemia da Covid foi uma provação que o mundo inteiro se viu mergulhado nela. E ao longo da história sempre houve provações que envolveram o mundo inteiro. Sempre houve questões de terremotos, vulcões, alterações de clima, pandemias, doenças. Então, por que provação sobre o mundo inteiro arremete para o fim? Essa é a minha indagação. E eu acho que colocar essa frase como uma frase crucial na interpretação do texto é fazer o que eu considero o exercício que eu não gosto de fazer na interpretação da Bíblia, que é pensar a frase e determinar o significado do texto todo a partir de uma frase. Eu acho que o movimento é o contrário. Eu tenho que entender o texto todo para entender o significado daquela frase. A frase está dentro de um contexto, e o contexto do texto ele vai aqui, né, colocar: eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, que se declaram judeus e não são, mentem, farei vir se prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Depois Jesus diz: olha, vem sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, Jesus está dialogando com a igreja de Filadélfia, assim. É uma mensagem
para a igreja toda, é uma mensagem para a igreja toda. Eu interpreto que Jesus escreve para 7 igrejas, já tem esse significado. É a igreja toda, em todos os lugares, em todas as épocas. Tinha muito mais do que 7 igrejas na Ásia nesse contexto. Mas Jesus elenca 7 porque é a amostragem. 7 tem a simbologia da plenitude. Mas tem uma igreja de Filadélfia real com a qual Jesus está dialogando. Essa carta foi lida lá na igreja de Filadélfia. E o que significa para Filadélfia que eles seriam guardados. Ou seja, Jesus prometeu que porque eles guardaram, os guardaria e não os guardou. Porque eles nem estarão aqui no dia do arrebatamento. Ou seja, eles já morreram. Então, assim, como que essa promessa se cumpriu na vida dos crentes de Filadélfia? Essa é uma promessa para uma igreja ali. E o que Jesus fez por aquela igreja revela o que ele fará pela igreja toda ao longo da história dela, como ele cuidará dela. E eu acho que a mensagem do texto é essa, que ele guardará os que guardam. Sim. Vou aproveitar só para o irmão dar uma complementada numa informação que deu antes, e aí eu já devolvo a palavra ao Daniel para ele responder e tudo de uma vez. O irmão falou da tradução da hora da tentação. Inclusive, eu peguei aqui na revista corrigida, que talvez seja a mais tradicional das versões, vamos dizer assim, e aparece a hora da tentação. O irmão acredita que aqui nem fala, inclusive, de uma grande tribulação, não. Ou da grande tribulação, vamos dizer assim. Não, porque a conceituação, né, da grande tribulação mais próxima do fim tem mais a ver com a expressão que significa amassar, que é o tríplices do grego, tem a ver com apertar, espremer, amassar, ou seja, a ideia de uma perseguição acachapante, opressora. Aqui é um teste. Sim. Aqui a palavra aponta muito mais para a experimentação. Então, aqui é mais o conceito de prova, no sentido da prova nossa. Mas a tribulação já está mais associada a guerras, a grandes tragédias. A ideia de tribulação é a ideia de Daniel. E Daniel tem uma referência direta ao que o judeu vive na época do Antíoco Epifânio. Sim. Ou seja, ele está definindo aquele tempo como um modelo, que é um tempo em que a adoração a Javé é combatida, a estátua de Zeus é posta dentro do templo, o porco é sacrificado, o culto é proibido, a língua é proibida. Ou seja, ali a ideia de tribulação é essa substituição do culto a Deus, essa proibição do culto a Deus, essa perseguição à igreja. A aprovação é teste, é experimento, é ato jurídico de Deus tratando com a humanidade, que ele fez a história toda. Perfeito. Vamos lá então, Daniel, para o irmão poder também fazer as suas observações. Começando primeiro pela, vamos dizer assim, a pergunta que o irmão tinha lançado aqui, que eu transformei, né, na questão da abrangência da tentação. Então, vou pedir para o irmão fazer os comentários na resposta aqui do reverendo Amaury, por favor. Claro, com todo o respeito ao reverendo pela posição de que esse texto não corresponde à grande tribulação, é uma interpretação que é muito plausível. Vários textos são de dupla referência. Nós temos algumas, às vezes, interpretações que aconteceram. Por exemplo, a queda do Templo de Jerusalém, né, no ano 70. Então, Mateus 24 tem essa dupla referência também. Porém, quando nós defendemos essa ideia de que esse texto, especificamente, Apocalipse 3:10, ele realmente fala da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo, para tentar, né, os habitantes. Concordo com o reverendo que a palavra aqui não é o tríplices, né, que o termo grego é perasmu, que significa tentação, provação, porém são expressões do grego que acabam dando essa direção e podendo justificar essa nossa interpretação de que se passa realmente na grande tribulação esse contexto. Pois bem, eu não vou convencer o reverendo Amaury que é a grande tribulação, ele nem vai me convencer que não é a grande tribulação. Mas, da minha defesa, partindo de que eu entendo ser a grande tribulação, então eu passo a analisar essa questão da preposição ek, né?
que vai falar sobre o tirar da hora, guardar da hora, né? Então, esse é um ponto bastante discutido também nos debates, né? Existem explicações mais técnicas, né? Sobre a preposição que está com tereu, que é um verbo estativo, né? Um verbo que acaba trazendo uma anulação desse movimento, mas numa leitura simples de que Deus guarda da hora, então também não faria sentido, Zeca, porque então as palavras que o reverendo colocou também depõem contra ele, porque se não guardou a igreja de Filadélfia, então não guardou, né, o da hora, não guardou da hora da tribulação, né? Então, eu creio que esse ek tesora, ele fala sobre nós sermos tirados fisicamente, né? Respondendo à pergunta do debate, né? É físico ou é espiritual? No meu ponto de vista, ele é físico, ele é uma promessa de Jesus e que nós podemos confiar nas promessas de Jesus. Então, Jesus é ele que prometeu. Então, se eu guardei a palavra do Senhor no meu coração, ele vai me guardar da hora dessa aprovação que há de vir sobre todo mundo. Pegando esse gancho que o reverendo Amaury comentou, o irmão já desenvolveu um pouco, falou então que a promessa não foi cumprida nem na igreja de Filadélfia, porque não os protegeu fisicamente. Eu queria que o irmão destrinchasse um pouco essa questão. Como é que o irmão vai apoiar essa visão de ser guardado fisicamente, tirado, ou se não tirado, né? Apesar de eu saber que é a ideia do irmão ser tirado, onde é que o irmão vai encontrar ou arranjar teologicamente que é uma proteção física, que depois eu quero ouvir o reverendo Amaury em cima desse aspecto também, por favor. Claro, a visão pré-tribulacionista, ela vai discorrer no decorrer de vários textos bíblicos, né, de várias, uma teologia, não é uma teologia de um texto único, né, uma construção teológica, e que vai apontando nessa direção de que haverá uma grande tribulação. Então, quando nós vemos lá em Mateus 24, o Senhor Jesus dizendo que não haverá um tempo semelhante a esse, né? Uma grande tribulação que, se não fosse abreviado, esses dias nem os eleitos, né? Eles poderiam ser salvos, né? Estar ali fisicamente salvos. Então, a minha defesa realmente ela vai transitar na interpretação de uma visão teológica, né? Claro, a exegese, ela, como o próprio reverendo colocou, ela precisa ser feita com muito cuidado, com muita humildade, né, diante do texto. Nós não somos aqui defensores cegos de uma teologia, mas nós nos posicionamos diante de um texto que vai nos dar base para dizer que esse texto fala, sim, sobre a grande tribulação e que, se Jesus prometeu, ele vai cumprir. Boa. E aí, Rev, como é que o irmão observa esse encaixe, principalmente dessa proteção física, que o professor Daniel foi muito enfático, né, em garantir aqui, ser algo físico mesmo, de retirado. Na leitura do texto, o irmão consegue observar, ou até ampliando um pouco mais, né, nessa questão de uma construção teológica mesmo. É possível em outros textos observar isso? Então, eu sempre defendo que o princípio primário, mais importante de um texto bíblico é que ele significa aquilo que significou para seus receptores. Perfeito. Ou seja, o transmissor quis falar aquilo com os seus receptores. E eu volto a dizer... O autor só tinha uma intenção, né? O autor tinha uma intenção e a intenção dele está ali. Tem a ver com a igreja de Filadélfia. Ele quer falar com a igreja toda, mas ele quer falar com a igreja de Filadélfia também. E, para mim, o que eu tenho enfatizado não tem sentido Jesus fazer uma promessa para a igreja de Filadélfia que guardará a igreja do final dos tempos da grande tribulação. Não tem sentido. Ou seja, para eu fazer isso, se eu defendesse pré-tribulacionismo, eu usaria esse texto. Eu acho que esse texto, eu enxergo outros textos mais difíceis do que esse, né? Mas esse texto, para mim, ele é muito fácil a interpretação. Por quê? Porque para fazê-lo dizer que Jesus vai arrebatar a igreja e ela não passará por tribulação, eu tenho que tirar esse texto de Filadélfia. Eu tenho que tirar esse texto
do capítulo 3, eu tenho que ter aqui Apocalipse 3, de 1 a 9, e depois de 11 aqui para frente, né, para terminar o texto, eu vou ter que ter o de 11 a 13. Ou seja, o 10 é totalmente desconexo do resto do texto. Ou fazer como alguns fizeram, entender cada igreja como uma era e encaixar Filadélfia dentro da era do arrebatamento. E aí voltamos àquele velho debate de Laodiceia, que igreja é essa, né? Então, eu entendo que para fazer esse exercício, né, de entender isso aqui como uma promessa de arrebatamento da igreja, eu entendo que é fazer um exercício perigoso no texto, né, que é de tirar uma parte do texto e fazê-la dizer além daquilo que o texto está dizendo. Ou seja, Jesus estava dizendo para a igreja de Filadélfia que ia arrebatar a igreja no final dos tempos. Era essa a promessa que Jesus fez para a igreja de Filadélfia para consolá-la? Ela está no meio de uma tribulação. Ela está no meio de uma prova. E o mundo daquele contexto é um mundo conturbado. É um mundo de guerras, é um mundo de sofrimentos. E Jesus manda uma mensagem, manda uma carta para eles através de João, dizendo assim, olha, fiquem animados. No final do tempo, eu vou arrebatar a igreja e ela não passará pela tribulação. Eu, como membro da igreja de Filadélfia, ia ficar com raiva. Vou falar, puxa vida, porque eu estou aqui no meio da prova e o Senhor me consola dizendo que meus irmãos do tempo do fim não vão... não, porque a tribulação deles será pior do que a de vocês. Olha, a tribulação que aqueles irmãos passaram foi pesada. Nós recebemos a mensagem do evangelho com o sangue daqueles irmãos, com gente que viu a filha morrer na arena, com gente que viu a filha ser estuprada, humilhada em público, gente que foi queimada, gente que foi mergulhada no barril de óleo fervendo, gente que foi amarrado no poste e ateado fogo, gente que viu o pai despedaçado dos seus membros, espalhados pelas ruas da cidade, gente que perdeu seu comércio, gente que perdeu sua casa, filho vendo o pai ser comido por leão e a torcida aplaudindo e se maravilhando com aquilo, e um poder terrível do Império Romano patrocinando aquele tipo de coisa e combatendo ferrenhamente a igreja. E agora Jesus diz, olha, não, a tribulação de vocês é tranquila, lá no final vai ser pior, e lá no final eu vou arrebatar os últimos crentes e eles não passarão por isso. Eu entendo que eu teria que forçar o texto para dar essa conotação a ele. Então, eu não vou nessa direção por isso. Tá. Eu vou fazer essa pergunta por mão, mas depois eu quero ouvir um comentário rápido também, professor Daniel. A maioria dos estudiosos diz que, ou afirma que o Apocalipse foi escrito ali próximo do ano 90. É um consenso, né, majoritário. Poucas vozes ainda tentam trazer essa data um pouco mais próxima, antes do ano 70. Exatamente para justificar essa perseguição. Aí não faria mais sentido aquilo que João fala para essa igreja? Porque daí culminaria com a destruição de Jerusalém e não tanto depois ali do ano 90. A gente trazendo mais para próximo tem a própria perseguição de Nero, o incêndio de Roma e tudo mais. Não faria mais sentido? Eu acho que assim, a destruição do Templo de Jerusalém não é uma tribulação para os cristãos, é uma tribulação para os judeus. Né? Então, assim, quando nós lemos Apocalipse está todo focado na igreja. Jesus já no começo endereça, ou seja, a visão inicial já é Jesus no meio dos 7 candeeiros de ouro. Né? E é um tempo em que a igreja tem problemas internos e externos. Tem sinagoga de Satanás, tem profetisa adúltera, promíscua, feiticeira no meio da igreja, tem falso mestre, tem falso apóstolo, tem falso judeu. Ela tem problemas internos, tem problemas externos, tem perseguição, tem martírio, tem né, o peso da mão do império em cima da igreja. E aí Jesus está dialogando o tempo todo claramente com a igreja. Então, nesse sentido, eu entendo, né, mais 95, porque você já tem uma igreja muito mais consolidada em 95 do que antes do ano 70. Então, você já tem uma igreja muito mais institucionalizada, organizada, e Jesus está dialogando, e já a visão primária de João é Jesus no meio da igreja. Talvez o questionamento fosse, será que Jesus ainda está na igreja?
Jesus dá uma visão para João, eu ando no meio do candeeiro. Inclusive, a ideia do andar é o andar do jardineiro cuidando, é uma manutenção. Jesus está dizendo, eu faço manutenção da igreja para garantir a sobrevivência dela. Sim, alguns fazem referência até o passear de Deus no Jardim do Éden. Que seria uma referência, né? Bom, outra história isso. Professor Daniel, o reverendo Amaury não falou com essas palavras, mas eu vou colocar isso na minha pergunta aqui, tomando liberdade, parafraseando, tá, reverendo Amaury? Ele falou que não tem como ler esse texto de Apocalipse 3:10 com esse pressuposto que você está querendo colocar no texto do pré-tribulacionismo. Você pode encontrar em outros textos, mas nesse não. Eu queria que você apresentasse sua defesa. Porque, pelo que eu entendi, ele falou que ele até aceita em outros itens, ele pode até conversar. Mas aqui no 3:10, o óculos que você está usando está muito forte. Você está enxergando muita coisa nesse texto, professor. Não, assim, Zeca, o livro de Apocalipse, ele é um livro tremendo, né? É um livro extremamente rico em muitos aspectos, tanto para as pessoas de todas as épocas, desde do ano 90, 95, quando foi escrito. Então, é claro, essa aplicação direta, específica de uma carta que Jesus está enviando ali através da visão que João teve para as igrejas, 7 igrejas, ela é local, eu entendo que ela é local. Mas quando nós lemos o Apocalipse e colocamos essa perspectiva futurista, então nós acabamos caminhando por uma interpretação progressiva. Então, eu não posso simplesmente olhar para as igrejas das 7 cartas, e como até o reverendo colocou muito bem, que essas igrejas, essas cartas também valem para nós hoje, né? Essas cartas, elas também têm o efeito, né, das palavras de Jesus para nossas vidas hoje. Então, eu vejo que essa revelação progressiva, ela vai trazendo essas duplas referências. Então, é claro, a grande tribulação, ela vai acontecer. Isso é fato, né, para que a gente... Jesus disse e nós vamos acreditar que vai acontecer. O filho da perdição vai se manifestar, o anticristo vai se manifestar e todos os habitantes da terra, na verdade, eles vão seguir a marca da besta. Eles vão aceitar esse governo do anticristo. Então, quando a pergunta fala, puxa, mas você não está vendo demais, eu começo a olhar para o futuro. Então, eu vejo que essa aplicação da Igreja de Filadélfia também vale para o futuro, quando essa aprovação vai acontecer e vai provar todos os habitantes da Terra. Então, é 100%. É todo o mundo. Então, não dá para a gente setorizar isso num lugar ou num período da história. Está acontecendo essa tribulação, esse apelo que a igreja ela sofre desde o início, é um apelo que acaba não fazendo jus a quando Jesus diz que essa tribulação não haverá semelhante. Então, o Apocalipse, ele é uma carta, ele é um livro com muitos aspectos proféticos, futuros, e que, sim, eu consigo aplicar esse texto como um texto profético e não simplesmente só uma orientação para uma igreja. Só para complementar, até nessa questão, o irmão até levantou isso desse item hermenêutico que o reverendo Amaury falou, de você sempre procurar primeiro a aplicação imediata, né, ou primeira do texto para aquele receptor, ou seja, quem recebeu essa carta. Nesse aspecto específico. E aí, de novo, viu, professor, focando aqui no texto de Apocalipse, tá? De verdade, nessa carta ali. Não seria um problema a gente fazer essa aplicação, essa dupla aplicação? Não, eu não vejo problema, Zeca, porque todo o Apocalipse nós temos narrativas de acontecimentos que vão gerar consequências. Então, mas é por isso. E aí eu concordo contigo. Nesse aspecto eu concordo. Você pega o livro do Apocalipse, você tem várias referências que não são direcionadas. E por isso que eu falei e retorno. Voltando ao texto. Nós estamos falando de uma carta que foi entregue a uma igreja. Tá aqui, ó, essa carta é para vocês. Está aqui.
não seria muito a gente buscar essa dupla aplicação, não seria um problema hermenêutico com o texto, no sentido de que, obviamente, que o texto transmite uma verdade espiritual para nós, mas não necessariamente uma aplicação da promessa. É nesse sentido e específico nesse texto que nós estamos debruçados aqui, tá? Não sei se, Perfeito, não, se eu fui claro. Claro, claríssimo. Zeca, reverenda Mauri, esse texto, ele fala de guardar, de uma promessa de Jesus, nos guardar a igreja daquela hora, da hora da tentação que haveria de vir sobre o mundo. Então, se eu tomar pelo pressuposto que esse texto foi pontual para aquela igreja, então eu preciso entender qual foi essa hora que Jesus prometeu que guardaria. Então, se nós estamos falando que a perseguição dos primeiros cristãos, do primeiro século, foi essa tribulação, então Jesus não cumpriu, porque a igreja ela foi perseguida e ela foi morta, como o próprio reverendo Amaury colocou, crianças sendo lançadas no Coliseu, então Jesus não cumpriu a promessa, né? Então, ele não falaria que ele iria guardar se não tivesse uma conotação também profética nisso. Então, limitar esse texto para uma igreja do primeiro século, eu não consigo ver um elemento histórico que fala, Jesus realmente cumpriu essa promessa. Eu não queria falar isso, mas agora que ele falou, eu vou jogar para você. Era isso que eu queria ouvir. Aí não guardou, reverendo Amaury. Ele falou que ia guardar, você jogou na primeira igreja, lá na igreja que recebeu, mas eles sofreram, eles padeceram. E agora? Então, eu disse no começo que o guardar da provação, aqui a expressão é prova, é no sentido de que eu vou trazer a experimentação sobre o mundo, porque o mundo será reprovado. Agora a igreja será aprovada. O guardar da prova não é não fazer a prova, ou seja, não passar pela prova. O guardar na prova, aqui no sentido, é de guardar da reprovação. Eu vou te guardar, quando Jesus está dizendo isso aqui, tem a conotação de guardar da aprovação. Por quê? A igreja, o tempo inteiro, na história inteira, a igreja não foi guardada. Ou seja, eu entendo que é muito mais complicado a interpretação que o Daniel quer dar ao texto aqui, que é assim, olha, Jesus então não cumpriu a promessa. Beleza, ele cumpriu quando? Ele cumpre no final dos tempos. Tá, mas ele só cumpre para a igreja dos últimos dias? A igreja dos dias anteriores passou pela prova. Então, o que eu estou entendendo como guardar da prova, eu estou entendendo errado. A própria história me ajuda a interpretar aqui. O próprio contexto dos cristãos no sofrimento me ajuda a interpretar o que quer dizer guardar da prova. Nem sempre a exegese dará a resposta correta da interpretação do texto. O contexto é muito mais importante do que a exegese. Aliás, a exegese parte para a gramática, para análise de palavra, análise sintática, tempo verbal, termo, comparação de termo, depois que ela analisa contexto próximo, contexto remoto. Aí que a exegese mergulha propriamente. Por quê? Porque o contexto limita o uso que eu posso fazer das palavras que estão no texto. A exegese pura e simples, sem considerar contexto, ela é perigosa também, porque eu interpreto a partir ali de uma análise sintática, eu vou para onde eu quiser. Ou seja, os balizadores, as barras laterais da exegese, o contexto próximo, remoto. Então, eu tenho uma igreja que recebe uma promessa. Essa igreja que recebe a promessa, Jesus cumpriu ou não? Cumpriu. Por quê? Porque ela passou pela prova e foi aprovada. E Jesus cumpriu a promessa de que ela seria guardada, sim. Ela foi aprovada, ela sustentou, ela sobreviveu, ela venceu. Aliás, o Império Romano, que oprimia a igreja, acabou e a igreja está aqui. Somos nós debatendo aqui hoje, igreja. A promessa está aqui cumprida, não só lá, aqui. Por quê? Nós somos a extensão daquele povo que recebeu a carta lá. Ou seja, o que eu tenho de garantia? Que em toda a prova que o mundo será submetido, o mundo será submetido para ser reprovado. E nós, como igreja do Senhor, não estamos mais aprovados. Nós já fomos aprovados em Cristo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não tem mais prova, não tem mais teste. Eu enfrento tribulações. Eu sofro por causa de Cristo, mas eu tenho a garantia, uma promessa de Cristo aos cristãos de Filadélfia, cumprido, e como um atestado que me dá segurança hoje, no século XXI,
de que como ele guardou aqueles e outros, né, de serem reprovados, os verdadeiros cristãos, os que guardaram de serem, eles foram de fato guardados e são e têm sido e serão, essa é a minha garantia. É assim que eu acho que o texto tem que ser interpretado. Eu vou chamar o intervalo, mas antes eu quero saber, e aí, guardou ou não guardou, professor? Justamente. Com todo respeito, né, ao reverendo Amaury, ele disse que a igreja de Filadélfia foi guardada da aprovação, foi guardada de ser reprovada. Essas foram as palavras do reverendo. Só que o texto não diz isso. O texto diz, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, existe aqui um evento específico. Então, eu vou te guardar da hora desse período de provação. Então, não é um período genérico de provações e de aprovações. Aqui, senão o texto ele poderia falar de uma maneira diferente. Ele poderia trazer que ele guardaria durante as provações, durante as provações da vida e do cristianismo. Mas não, ele diz, também eu te guardarei da hora da tentação e da provação que há de vir sobre todo mundo. Você viu aí que não é fácil, né? Nós estamos aqui tentando analisar o texto, hermenêutica, exegese, contexto próximo, contexto mais distante, ideia que a Bíblia transmite, mas não é fácil chegar a uma definição. Mas espero que o debate te ajude, obviamente, a procurar, a pesquisar e a buscar conhecimento a partir dessa provocação que a gente faz, que não terminou, tá bom? Eu só vou chamar um intervalo aqui no próximo bloco. Os meus convidados vão fazer aqui as considerações finais, as conclusões e deixar aí para você uma aplicação do tema sobre esse assunto que às vezes parece tão distante, né? Mas obviamente que fala bastante sobre a nossa caminhada cristã, tá bom? Antes do intervalo, deixa eu só deixar aqui 2 recadinhos para vocês que nos acompanham. Primeiro, sobre a Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, que é parceira aqui do Vejam Só, e nós aqui do programa indicamos para você. Então, você quer estudar teologia, quer se capacitar para o trabalho do reino, quer aprimorar, lapidar esse dom, talento que Deus colocou na sua vida? Procure pela Grade. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Código 11 porque o telefone da Secretaria-Geral é aqui em São Paulo, tá bom? Então você anota e amanhã você vai ligar em horário comercial e aí tirar todas as suas dúvidas, conhecer os formatos, os modelos que a Grade oferece. Eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum e vai se tornar aí o próximo aluno da Grade também, tá bom? Além disso, redes sociais e site da HIT aí para você conhecer a nossa programação, para você acompanhar, obviamente, a nossa programação por essas plataformas e para você se apaixonar pelo conteúdo que é produzido aqui na emissora. Então, se você está aí cansado da mesma programação de sempre, vem para a HIT para você conhecer o novo e, com certeza, ficar ligadinho aqui em tudo que a gente produz. Então, tem jornalismo, tem entretenimento, tem, obviamente, programas que discutem, debatem a palavra de Deus, tem culto, tem uma variedade de opções para você, tá bom? Fica ligadinho na nossa programação e você vai conhecer tudo através das nossas redes sociais. O intervalo é rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios o reverendo Amaury Oliveira, professor Daniel Reis, eles que já estão preparados aqui com as considerações finais e a conclusão para oferecer para você. Vamos fazer isso na sequência, lembrando que nós estamos debatendo o texto de Apocalipse 3:10 e a afirmação ali de Jesus de guardar da hora da tentação. Como é que o pós-tribulacionismo lida ou explica esse texto e, obviamente, como é que o pré utiliza essa afirmação. Foi o primeiro bloco aí de um debate super edificante e de muito aprendizado. Tenho certeza que você curtiu, então fica ligadinho, porque na sequência tem as considerações finais. Antes, deixa eu dar aquela moral para você que nos acompanha, gosta do Vejam Só, participa do programa e manda a sua foto. Acesse as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, e você nos encontra sempre por programa Vejam Só.
tá bom? E lá no Facebook e no Instagram, você vai mandar suas fotos acompanhando o programa. Faz uma selfie, bem simples, tá bom? Não precisa de muita produção, não. Acompanha o programa e envia para a produção lá nas mensagens, tá? Você vai encontrar lá, é bem fácil, é bem intuitivo. Na hora que você entrar na plataforma, você já vai ver lá, enviar mensagem. Você clica, coloca lá a sua foto, nome completo, cidade, estado e envia. A produção já vai receber, nós vamos mostrar você aqui. Todo mundo que aparecer no programa, obviamente, vai concorrer a um presente, a um carinho do Vejam Só para você, tá bom? Vamos para as fotos primeiro? Depois a gente mostra o presente. Vamos lá? Primeira foto de hoje vem aqui de São Paulo, capital. E quem aparece aí para você é a Maria José, nossa telespectadora aqui de São Paulo. Obrigado, viu, Maria, pelo carinho, obrigado pela audiência, acompanhando o programa. Muito bacana receber a sua foto, tá bom? A próxima foto, que nós vamos mostrar aí na sequência, vem lá de Maceió, Alagoas. E quem aparece aí para você é a Yara Tavares de Oliveira. Obrigado, viu, Yara, pelo carinho, pela audiência também, por acompanhar o programa. Obrigado, Deus abençoe, minha irmã. Encerramos as fotos de hoje com uma foto que vem lá de Santa Catarina, Balneário Gaivota. E quem aparece aí para você é o João Pedro da Cruz. E quem tirou a foto foi a mãe dele, a Rosângela. E ele aproveitou, foi completo o combo. Pediu para mandar um abraço para o pai dele, o Luiz também. Tá aí o João Pedro. E obrigado, viu, João? Um abraço para o Luiz e para a mamãe Rosângela também, que tirou a foto aí do João Pedro acompanhando. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Toda a galera do Rio Grande do Sul, não. Santa Catarina, lá da região sul do país. Obrigado, meus irmãos. E todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer à belíssima caneca do Vejam Só. Já aparece aí para você nas imagens, tá bom? Mande a sua foto e nós vamos escolher um telespectador e mandar a caneca aí na sua casa. Agora, se você não ganhar a caneca, mas quer adquirir o item, esse nosso produto, você pode encontrá-lo lá no Shopping do Povo, tá? Já vão aparecer as imagens para você. A sede física, né, do Shopping do Povo fica bem em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na Avenida São João, 816. É o endereço do Shopping do Povo. E lá você encontra bíblias, livros, além de outros materiais, inclusive as canecas aqui do Vejam Só, tá bom? Se você não é aqui de São Paulo, você pode acessar pelo site spovo.com.br ou pelo WhatsApp 95854-3232, 95854-3232. Fica aqui o meu agradecimento a toda a galera do Shopping do Povo pelo carinho com o programa, tá bom? Muito obrigado. Feito aqui dados os nossos recados, vamos então para as considerações finais e conclusão, meus irmãos. 3 minutinhos para cada um, para essa parte do programa, para a gente poder também encerrar aqui a nossa programação de hoje. Então, o professor Daniel vai começar, a reverenda Mauri vai ter o privilégio de encerrar. A palavra está com o irmão, professor. Tá certo. Então, olhar para Apocalipse 3:10 nos dá uma esperança, né, irmãos? Uma esperança de que Jesus, ele promete guardar a sua igreja da hora da grande tribulação, da hora em que a grande tribulação virá sobre o mundo. Então, a grande tribulação, ela é um evento escatológico que tem propósitos específicos, né? A gente observa a angústia de Jacó, falado lá em Jeremias, né? Nós temos que as promessas do reino messiânico, do reino davídico, que precisa se cumprir a partir desse contexto escatológico. Então, a esperança de que Deus não permitirá, Jesus não permitirá que a igreja passe pela grande tribulação, é que a grande tribulação tem um propósito específico de tratar com Israel, de trazer juízos sobre a terra. E esse texto ele é claro quando fala sobre a tentação que há de vir sobre todo mundo, casa com a ideia do juízo do Apocalipse, quando a gente vê as taças sendo derramadas, as trombetas sendo tocadas. Então, Apocalipse 3:10 consola as nossas vidas como igreja. Então, claro, tem tribulações, provações, nós vamos ter, sempre teremos, a igreja sempre passou por tribulações, por dificuldades, porém, essa grande tribulação que virá sobre todo o mundo, essa grande tribulação Jesus vai nos livrar. Amém? Amém, amém, amém. Para quem crê, né, irmão? Amém. Obrigado, viu, professor Daniel, Amém. pelo carinho,
pela atenção com o programa. Só para reforçar aqui os contatos que o irmão disponibilizou, né, do seminário, estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Espero que o irmão tenha curtido a experiência. Começou com um tema espinhoso, né? Sim. Falar de escatologia nunca é fácil, mas espero que tenha curtido e volte outras vezes. Com certeza, Zeca. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, né, por essa oportunidade. E espero que seja a primeira de muitas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Amo esse programa, já assisto há muitos anos e hoje estar aqui para mim é um sonho realizado, né? É uma bênção de Deus sobre a minha vida. E eu quero dizer que eu estou também à disposição, né? Hoje eu não estou pastoreando uma igreja, hoje eu congrego, né, numa igreja, a Igreja C9 Cantareira, debaixo da liderança do pastor Charles Andrade. E hoje eu tenho um pouco mais de flexibilidade. Já pastorei durante 6 anos um ministério, uma pequena congregação, e hoje eu tenho flexibilidade para atender agendas, seminários, cursos. Então, me coloco à disposição, Zé. Que bênção. Então, ali os contatos, então, também do irmão à sua disposição, tá bom? Abençoa a vida da sua igreja, levando um conteúdo teológico de qualidade também. Obrigado de novo, meu irmão, pelo carinho. Reverendo Amaury, 3 minutinhos aí pro irmão também para as considerações finais. Então, prazer grande estar aqui e conhecer o reverendo Daniel, né? Hoje foi a primeira vez que nos encontramos pessoalmente aqui. Prazer grande, simpatia total, né? Bênção. O que ele está defendendo é um pensamento de um bloco da igreja, né? Do qual discordo realmente, entendendo diferente, né? A própria palavra que o texto usa aqui para aprovação sobre o mundo inteiro nem é a palavra cosmo, é a palavra, né, que dá a ideia de casa, que ela pode ser inclusive traduzida como sobre o império todo. Não existe essa obrigatoriedade de ser o mundo inteiro. Não existe a ideia de que seja um evento específico. Aliás, né, Jesus estaria falando, né, como ele disse aqui, o texto traz esperança para nós, seja em qual for. É essa a intenção de Jesus mesmo, mas eu entendo que Jesus fala comigo com aquilo que ele falou para Filadélfia. E Jesus, eu entendo, não falou com Filadélfia que arrebataria a igreja antes da grande tribulação no fim. Não é isso que Jesus está falando com Filadélfia. Jesus está fazendo uma promessa para a igreja de Filadélfia, que ele cumpriu, né, dentro do significado que esta promessa tem. Se eu digo que é uma promessa física, não tem sentido, então, o que Jesus escreveu para Filadélfia. Ou seja, ele me consola como igreja. Ele consola a igreja do tempo do fim, mas não consola aquela igreja lá. Eu tiro a promessa de lá. Então, eu digo, como falei aqui, o versículo 10 é um versículo avulso dentro de um texto maior. Ou seja, ele não tem significado dentro do significado do texto todo para Filadélfia. É um versículo para a carta, para a igreja de Filadélfia, mas que só consola a igreja do tempo do fim. Então, eu entendo que, por isso, o sentido do texto é primariamente para Filadélfia. Jesus aguardaria de ser reprovado, aguardou de ser reprovado, e isso me consola, porque o Senhor nos conduzirá em todos os tempos difíceis que a igreja já atravessou ao longo da história e que atravessará ainda ao longo da história. E quando o texto diz que é uma tribulação, lá atrás no sermão de Jesus, né, sem precedentes, é que a tribulação será cada vez pior. A tribulação sempre será crescente. Mas cresça o tanto que crescer, né? O Senhor está presente com a sua igreja e a preservará. E nos momentos de prova, dentro dos contextos de tribulação, a igreja sempre será aprovada por Jesus. Jesus não abandonará a sua noiva, Jesus não rejeitará a sua noiva. Ele cuidará dela e a apresentará a si mesmo sem mancha, sem defeito, imaculada, vencedora, vitoriosa naquele dia. E a nossa grande honra e segurança é ser igreja de Jesus nesse tempo. Amém. Muito bacana. Obrigado, reverendo Amaury, também pelo carinho, pela atenção. A conclusão do irmão, quando foi crescente, né? A Igreja Vitoriosa e Imaculada, me lembrou os textos do reverendo Hernandes. Ele usa muito esse recurso de linguagem também. Coloca uma série ali de adjetivos também, muito legal. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Leve o nosso abraço à igreja. E os contatos do reverendo Amaury, da Igreja da Penha, também estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Tá bom? Chega por lá para você conhecer um pouquinho melhor do ministério, né, do irmão lá na Igreja da Penha, e também, obviamente, para segui-lo por lá também. Tá bom?
Vamos colocar aí o resultado da nossa enquete, que nosso tempo, infelizmente, já vai terminando. E nós perguntamos qual que era a sua visão, né? Nossa pergunta lá no perfil do Instagram foi qual é a sua visão com relação a essa questão da grande tribulação e da promessa de Jesus no texto de Apocalipse 3:10. Primeira opção era a proteção física. 16% dos nossos internautas escolheram essa opção. 66% ficaram com a opção proteção espiritual, ou seja, vai guardar lá dentro da tribulação. Você vai sofrer, mas espiritualmente você vai estar protegido. E 18% escolheram a opção não sei. Volta para mim aqui. Ô Thomas, eu acho que nós caprichamos tanto na enquete que acho que o pessoal não entendeu. Porque o pós-tribulacionismo não ganha enquete. É muito difícil. A maioria é pré-tribulacionista. Mas está vivendo em tribulação, então o momento ajuda. O momento ajuda, a sensação térmica... Ajuda, né? É verdade. Bom, quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que contribuiu. Eu confesso que fiquei surpreso com o resultado. Mas, de repente, né, tem mais pós-tribulacionista assistindo aí e mudou aqui, eu não estou sabendo. E eu não estou sabendo. Mas quero agradecer demais a todo mundo que participou, que colaborou, né, com a construção aqui do Vejam Só. Nós vamos encerrar a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, sempre preparado com muito carinho, e a nossa oração é que o programa seja bênção na sua vida. Forte abraço e até a próxima.